666 não é o número do diabo. Essa é provavelmente uma das frases mais repetidas do imaginário popular cristão. Filmes, músicas, teorias conspiratórias e sermões transformaram esse número em um símbolo quase automático do mal absoluto. Mas quando o Apocalipse de João foi escrito no final do século I, as pessoas que ouviram esse número pela primeira vez não pensaram em demônios, nem em tecnologia futurista. Elas pensavam em política, pensaram em poder, pensaram em império. Este é o vídeo 2 da minha série sobre o Apocalipse. Para entender o número 666, é preciso entender o mundo em que o Apocalipse nasceu. O livro foi escrito em um momento em que o Mediterrâneo inteiro estava sob domínio do Império Romano. Um império gigantesco que se estendia da Britânia, no norte da Europa, até o Egito e a Síria, no Oriente Médio. Era um sistema político centralizado, com estradas, portos, cobrança de impostos e presença militar espalhada por todo o território. As 7 igrejas para as quais o Apocalipse foi enviado ficavam na província romana da Ásia, região que hoje corresponde ao oeste da Turquia. Cidades como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia eram centros comerciais importantes do mundo antigo. Elas conectavam estradas romanas e participavam de uma economia urbana vibrante, baseada em comércio, guildas profissionais e circulação de mercadorias. Mas havia um elemento político decisivo nessas cidades, o culto imperial. No mundo romano, a religião e política não eram separadas. O imperador não era apenas um governante. Ele podia ser chamado de Senhor, Salvador, Filho dos deuses. Em muitas cidades existiam templos dedicados ao imperador e festivais públicos em sua honra. Participar desses rituais não era apenas um ato religioso, era um gesto de lealdade política ao império. Para a maioria da população, isso não representava problema algum. O mundo antigo era politeísta e incluía facilmente novos cultos. Mas para os cristãos, isso criava um conflito profundo, porque a fé cristã afirmava algo muito radical para aquela época. Só existe um Senhor. Ela era monoteísta. É nesse contexto que o autor do Apocalipse, João, escreve a partir da ilha de Patmos, afirmando que ele é companheiro na tribulação das igrejas. O livro nasce dentro de uma realidade de pressão política, social e religiosa. E então surge a figura da besta. A polêmica figura da besta. No capítulo 13 do Apocalipse aparece uma besta que sobe do mar, recebe autoridade sobre povos e exige adoração. Essa linguagem hoje pode parecer muito estranha, mas no imaginário judaico ela já existia. Séculos antes, no livro de Daniel, impérios são descritos como animais monstruosos. Besta não significa criatura mitológica, significa império que domina, império que conquista e exige submissão. João está usando uma linguagem simbólica, conhecida pelos seus leitores. E então aparece o número que atravessou 2000 anos de história. 666. O próprio texto diz algo fundamental. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. João não diz para temer o número, ele diz para calcular. No mundo judaico antigo existia uma prática chamada gematria. Cada letra do alfabeto tinha um valor numérico. Isso permitia transformar nome em números. Era uma forma conhecida de escrever mensagens codificadas. Quando o nome do imperador Nero é escrito em hebraico, como Neron César, e as letras são convertidas em números, a soma chega exatamente a 666. Esse detalhe não é uma teoria moderna. Ele aparece na própria tradição textual do Apocalipse. Alguns manuscritos antigos registram o número da besta como 616, ao invés de 666. Essa variação faz sentido quando o nome é escrito Neros Caesar, né? Sem o N no final. É uma grafia comum no latim. Quando essa forma é usada, passa a ser 616. Ou seja, 2 tradições manuscritas diferentes apontam para o mesmo nome. Para os cristãos do século I, Nero se tornou o símbolo do... Quando o nome do imperador Nero é escrito em hebraico como Neron César,
As letras são convertidas em números e a soma chega exatamente a 666. Esse detalhe não é uma teoria moderna, ele aparece na própria tradição textual do Apocalipse. Alguns manuscritos antigos registram o número da besta como 616 ao invés de 666. Essa variação faz sentido quando o nome é escrito como Neron Caesar, com N no final. É uma grafia comum no latim. Quando essa forma é usada, passa a ser 616, ou seja, duas traduções manuscritas diferentes acabam apontando para o mesmo nome. Para os cristãos do século I, Nero se tornou o símbolo de um imperador perseguidor. Após o grande incêndio de Roma, no ano 64, ele acusou os cristãos de terem provocado o desastre e iniciou uma repressão brutal. Escritos romanos descrevem execuções públicas, torturas e mortes usadas como espetáculo. Décadas depois da morte de Nero, seu nome ainda circulava como um símbolo de terror político. Havia inclusive uma lenda popular conhecida como Nero Revivivus. Revivivus mesmo. A ideia de que ele não havia morrido de verdade e que ele retornaria para recuperar o poder. Quando o Apocalipse descreve uma besta que recebe uma ferida mortal, mas parece voltar à vida, essa imagem dialoga diretamente com esse imaginário político que circulava no Império Romano. Mas o Apocalipse não está apenas falando de um imperador específico. Ele está falando de um sistema, de um grande sistema de poder. O Império Romano era uma máquina política. Era uma máquina gigantesca, controlava rotas comerciais, arrecadava impostos e mantinha ordem através das legiões espalhadas por províncias. A economia urbana das cidades dependia da integração ao sistema imperial. Participar de guildas comerciais e festividades públicas, muitas vezes, envolvia rituais ligados ao culto imperial. É por isso que o Apocalipse afirma que ninguém poderia comprar ou vender sem a marca da besta. A linguagem não descreve tecnologia futurista, ela descreve um sistema em participação econômica, identidade social e lealdade política que estavam profundamente entrelaçadas no Império Romano. A marca na mão ou na testa funciona como uma metáfora de pertencimento e fidelidade. No próprio mundo judaico, essa linguagem já existia. No livro de Deuteronômio, a lei de Deus deveria estar na mão e na testa do povo, como sinal de aliança. O Apocalipse usa essa mesma imagem para falar de lealdade ao sistema imperial. Por isso, o impacto do número 666 para aquelas comunidades era imediato. Não era um mistério distante, era crítica política escrita em linguagem simbólica. Era a forma de denunciar o poder imperial, sem escrever explicitamente o nome de Roma. Deu para entender até aí? Isso significa que o Apocalipse fala apenas do passado? Essa é uma das grandes discussões da história do cristianismo. Alguns intérpretes entendem que grande parte do livro descreve a realidade do século I. Outros veem nas imagens do Apocalipse uma projeção de conflitos que atravessam a história. O fato histórico é que para os primeiros leitores, 666 não era um enigma abstrato, era um código reconhecível, um número que apontava para o poder imperial que exigia adoração. No próximo vídeo da série, eu vou explicar uma das partes mais discutidas do Apocalipse. O que realmente significa a marca da besta? E por que a linguagem da testa e da mão já existia na tradição judaica muito antes do cristianismo? Se você quer continuar essa série aprofundando o Apocalipse com contexto histórico, comente parte 3 e compartilhe esse vídeo. Porque quando entendemos o contexto em que o texto nasceu, o Apocalipse deixa de parecer um livro de mistério e começa a revelar uma crítica poderosa ao poder que tenta ocupar o lugar de Deus. E serve muito para os dias de hoje. Comenta aqui.